Muito bem, amigo ouvinte da 105.7 FM. Estamos chegando mais uma vez com o programa Frequência da Vida, que vai ao ar aqui de manhã pelas ondas da 105 e agora também estamos aí com o público no Facebook. Vai no Facebook, quero já mandar um abraço aí para Juliana Pontes, que está assistindo. Zezé Marcondes, que está assistindo também. Nós estamos aqui, graças a Deus, mais esse dia maravilhoso. Você sabe que nós temos um encontro diário de segunda a sexta-feira. Eu estava pensando num melhor horário, porque eu estava pensando em fazer o programa 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, porque o pessoal vai para o serviço, está se aprontando. Alguns estão ainda dormindo, mas eu estava pensando fazer o programa nesse horário. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o fundo musical. Aí, muito bem. Mas daí me disseram que era muito cedo e nem todo mundo ainda está disposto a ouvir um programa, principalmente um programa evangélico de manhã, e seria bom esperar com que todo mundo tivesse na internet. Ontem me sugeriram, eu faço programa às 10 horas da manhã aqui pelas ondas da 105.7 FM, aqui na cidade de Itapetininga. Aí me sugeriram também para eu entrar no Facebook, graças a Deus estou vendo algumas pessoas aí que havia muito tempo que a gente não se via, entre aspas. Terezinha Fátima Bento, que também está nos assistindo. Aí me sugeriram fazer o programa meio-dia porque o pessoal está tranquilo, está na hora do almoço. Eu vou pensar nisso, aproveitar. Esse final de semana a gente vai fazer às 10 horas mesmo, mas eu acredito que meio-dia realmente é um bom horário. A gente pode fazer todos os dias ao meio-dia e depois às 18 horas, à tarde, às 18 horas, tarde e noite, a gente pode entrar novamente. Eu estava conversando com o Antônio, que é da igreja aqui do Caminho, na cidade de Itapetininga, e existe uma sina sobre o mês de agosto, que o mês de agosto é mês de cachorro louco. Há uma lenda, egípcia, que o mês de agosto era um mês trevoso no Egito. Existem algumas coisas sobre o mês de agosto, parece que o pessoal da Macumba também fala alguma coisa, e ele estava comentando para mim que foi um mês muito ruim para ele, Foi um mês muito ruim. Deixa eu mudar o meu fundo musical aqui. Eu quero fazer uma oração então por isso. Nós estamos encerrando o mês de agosto. Foi um mês ruim para as Casas Bahia, não é verdade? 289 lojas foram fechadas. Eu fico imaginando a quantidade de gente que trabalhava nessa loja e agora se encontram desempregados. Uma situação, entrou ainda também num processo de falência, não decretou falência ainda, mas entrou num processo de pedindo ajuda ao governo. Mas até sair a sentença, a gente sabe que a situação desse pessoal fica complicada. Muitas empresas, muitas lojas, indústrias, fecharam esse mês. O mês de agosto foi um mês ruim para muita gente. E eu me lembrei quando o Antônio falou sobre isso agora de manhã comigo. Ele falou que realmente foi um mês difícil para ele. Ele teve alguns problemas com o carro, ele trabalha com Uber. Aí a Cibele falou também que nasceu no mês de agosto. Essa expressão agosto, eu comecei a mudar. Quando a gente sempre tem que jogar luz em cima das trevas. Faça sempre isso.
Nunca se intimide, nunca se acovarde, nunca retroceda. Jogue luz em cima das trevas. Desde quando eu ouvia sobre estas coisas, eu comecei a falar assim, a gosto de Deus. Tudo é a gosto de Deus. Chegou no mês de agosto, é a gosto de Deus. Ah, Cibele agora entrou aí, né? A Daiane, a Cibele e a Daiane. É a gosto de Deus. Você nasceu no mês de agosto de Deus. É o mês de Deus. Joga sempre luz em cima das trevas. Nunca aceite nada, nenhuma energia negativa e nunca creia, muito menos acreditar nessas coisas. Muito menos. O medo é falta de fé. A gente acha que falta de fé é a dúvida. Não é, é o medo. Medo é a certeza do mal que vai acontecer. Existem 365 textos na Bíblia que falam não tenha medo. Deus dizendo para nós. Deus não tenha medo. Deus fala para nós não ter medo. E aqui no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, verso 13, Paulo fala que o dia mau chega para todo mundo. Ele fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, se revista, se vista com a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esse dia mau pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um dia de 12 horas, pode ser dia mau, é uma fase, uma época que parece que o mal se concentra em nos atacar. Acontece com todo mundo isso. Comigo, eu falei para o Antônio, comigo foi em junho. Junho foi um mês difícil para mim. E eu falei para uma pessoa, parece que é tudo combinado, o mal combina. Ele se ajunta e fala, agora é a hora de nós atacarmos. Esse dia mal pode estar acontecendo com você. E o que a Bíblia fala? Para você não recuar, para você não ter medo, não retroceder. Você joga luz, sempre jogue luz em cima das trevas. E como que a gente faz isso? Com a nossa fé, com a nossa boca, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com a nossa confissão de fé. Olha o que Paulo diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Não é fugir, é resistir, é enfrentar. Vai passar, mas se você vacilar, pode acontecer coisa que vai marcar para sempre. Então você não retrocede, você não foge, você resiste. E como se resiste? Ele diz aqui, depois de haverdes vencido tudo. Você percebe que quando você resiste, você vence tudo? Depois de haverdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Permaneça inabalável. Ninguém pode ter fé por você. Ninguém pode fazer confissão de fé por você. Ninguém pode pensar com fé por você. É você que tem que fazer isso. E não importa se a sua fé é grande. Na verdade, Jesus falou que a gente não precisa ter muita fé, não. A gente precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Como um grão de mostarda? O grão de mostarda é uma semente viva. É pequenininha, mas é uma semente viva. O importante é que a tua fé seja uma fé viva. Ou seja, você use a tua fé. Use a tua fé, use as tuas palavras, use a palavra de Deus. Ele fala aqui, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, sem mentira, sem enganação, sem dissimulação, sem fingimento, sem dizer, ai, tá tudo bem. Não tá tudo bem não, mas eu vou vencer. A verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Seja justo, íntegro, honesto, não se deixe levar
pelo mal. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Não leve encrenca para ninguém. Não construa brigas e nem muros de separação e divisão. Leve o evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. De todas as armas aqui, o escudo da fé é o escudo de proteção, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele joga dardos. Dardos eram aquelas lanças que atingia o inimigo. Não é um combate pessoal, corpo a corpo. Ele joga de longe, de onde você menos espera. Às vezes é uma notícia ruim, alguma informação ruim, uma porta que se fechou ali. É dardos que são jogados contra você. E dardos inflamados, além de te ferir, te queima. É o que o diabo faz. Mas aqui ele diz, Paulo diz, se você usar o escudo da fé, você poderá apagar os dardos inflamados do maligno. É o que eu acabei de falar, jogue luz em cima das trevas. Não é agosto, é um agosto como de todos os outros meses. Apenas houve aí, quem sabe, houve aí um plano de ataque nesse momento na sua vida. Mas Paulo diz aqui que o dia mau passa. O dia mau passa, essa fase passa. Mas essa fase passa se você resistir com fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você usa a palavra de Deus, Deus não tem palavra negativa, Deus não tem palavra de derrota, Deus não tem palavra do impossível, Deus não tem palavra de maldição. A palavra de Deus sempre é amém, assim seja. A palavra de Deus sempre é positiva. Paulo está dizendo para você pegar a palavra de Deus e pôr na sua boca e falar. Falar essa palavra. Agosto é um mês de Deus. Agosto de Deus. Agosto de Deus. Junho foi um mês difícil para mim. Foi um mês difícil para mim. Algumas pessoas que são mais próximas de mim sabem que foi um mês complicado para mim financeiramente. Principalmente a parte financeira. Mas tem gente que tem problema na área do casamento, área sentimental, tem problema na área espiritual, tem um problema às vezes na família. E aqui no final ele diz assim, com toda oração e súplica. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, suplicar a Deus por você. Eu quero fazer isso por você. Farei por mim, mas farei por você também. Se nós unirmos a nossa fé, a gente resiste no dia mau, resiste essa fase ruim. Eu tenho falado para algumas pessoas também próximas sobre essa questão do governo, né? A política do nosso país parece que só piora. Vai acabar. Agora, outubro é mês de decisão. Mas eu, como falei ontem à noite, não tem que ficar colocando Jesus nessas coisas. É analisar, avaliar, discernir e fazer o que se tem que fazer como cidadão. Não ponha o evangelho nisso. O evangelho que eu digo, não misture. Quando eu falo não ponha o evangelho, não acredite que Deus ou Jesus está do lado de algum candidato. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então ele não tem nada a ver com estas coisas. É nós que temos que resolver isso. Eu fico assim, às vezes espantado de ver como a gente gosta de jogar a responsabilidade do mal nas costas de Deus. Quando Deus fala que não, é nós que temos que aprender a lidar com isso. Então eu quero orar, sem ficar falando muito agora, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Senhor Jesus, eu quero nessa hora, aqui pelas ondas da 105.7 FM, aqui na cidade de Itapetininga e agora também pelas pessoas que estão me ouvindo pelo Facebook e estarão ouvindo, quem sabe, a gravação depois lá no YouTube, no TikTok, no Instagram. Elas também que estarão ouvindo a gravação
porque para ti não há tempo, não há o agora e não há o depois, mas todas as coisas acontecem no momento certo. Eu oro por essas pessoas que estão agora me acompanhando aqui e que porventura estejam vivendo o dia mau, um mês de ataque, uma semana de adversidade, um mês de luta. Eu quero orar por essas pessoas e apresentá-las a ti, Pai. Apresentá-las a ti, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O Senhor conhece a vida de cada uma dessas pessoas, conhece os detalhes e os problemas que fizeram desse mês um dia mau, o que está fazendo deste momento um momento ruim na vida dela. São ataques na área financeira, na área familiar, no casamento, na vida espiritual, ou a mesmo saúde, pessoas doentes fisicamente, e a pessoa fica enfraquecida, debilitada, fica vulnerável à dúvida, vulnerável ao medo, fica vulnerável ao vacilo da fé, fica sujeita à emoção do coração. E as emoções são vacilantes. Mas a fé não. A fé não é emoção. E eu apelo a ti, Senhor, para a fé dessas pessoas. Que elas, embora estejam se sentindo mal, sentindo que está tudo contra elas, que elas acreditem em ti, que elas possam transcender este momento de aflição, esse momento de angústia, esse momento de chateação, porque o dia mau vai passar. Vai passar. E nós precisamos estar confiantes nestas horas. E esta pessoa, ela precisa estar positiva nesta hora. Ela precisa estar feliz nesta hora. Ela precisa estar confiante nesta hora. Ela precisa falar as palavras de fé. Ela precisa confessar a palavra do Senhor. Que o Senhor coloque a tua palavra na boca dela. Porque a tua palavra é luz. Então que não haja nenhum tipo de retrocesso. Não haja nenhum tipo de intimidação maligna. Satanás opera para destruir a nossa fé e o nosso relacionamento contigo e o nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor. É essa oportunidade que ele tem. Mas o Senhor Jesus dá a vitória para cada um dos seus filhos. Assim como Jesus Cristo foi atacado no deserto e foi atacado pessoalmente por Satanás. Ele contra-atacou o diabo usando a palavra de Deus, usando a tua palavra. Está escrito, ele disse. Então que cada um aqui, ó Pai, aprenda a usar a tua palavra. Pare um momento do dia, tome posse de algum texto da palavra e use ela com fé. E a palavra mencionada com fé se materializa. Ela se materializa quando a palavra do Senhor é dita, ela se materializa porque foi isto que o Senhor fez. O Senhor fez o mundo pelo poder da tua palavra. E nós temos poder em nossas palavras também. Nada de falsidade, de uma fé falsa. Nada de uma confissão que não tenha substância da fé, que seja real aquilo que a pessoa falar. Que ela use inteiramente a fé que ela tem, mesmo que seja pequena, vacilante, não importa. Eu sei que o Senhor pode acalmar a tempestade por meio da fé e da tua palavra. Então que isto aconteça na vida de cada um que está me ouvindo, tanto pelo rádio como aqueles que estão me acompanhando pelo Facebook e que depois irão ouvir essa gravação
E não é porque é uma gravação que o Senhor não vai agir, porque o Senhor não depende do tempo para agir. Eu oro por isto, Pai, e declaro a vitória na vida dessas pessoas, que elas acreditem e que elas também, como um vírus de Deus, possa transmitir para outros isto, passar para outros isto, Senhor. Eu oro, Pai, por pessoas que transformam a casa, o lar, cheio de energia negativa. Pessoas que, infelizmente, retrocedem, ficam acuadas, ficam intimidadas, e afeta a casa, afeta o ambiente da casa, afeta filhos, afeta filhas, afeta o marido, afeta a esposa, até o cachorro é afetado. Quando essa energia maligna, negativa do medo toma posse do ambiente. Mas o Senhor fez de cada um de nós sal da terra e luz do mundo, para jogar luz em cima das trevas. E as trevas vão se acovardar e vão desaparecer. Eu oro por isso. Em nome de Jesus, receba isso e faça isso agora. Tome posse dessa palavra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração. Não para de orar, não. Súplica. Súplica é aquela coisa angustiada que sai do coração. Isso é súplica. É implorar para Deus operar. Com toda a oração. Põe tudo diante de Deus. Fala cada coisa que está te preocupando, que está te angustiando. Fala cada uma delas, com toda a oração e súplica, por todos os santos também, que é o que nós fizemos. Eu orei por vocês, eu sei que tem gente que ora por mim, porque todo mundo passa. Aqui ele fala assim, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Você vê que Paulo, ele pede oração por ele. Não é porque Paulo era um gigante na fé, ele era um homem que conhecia Jesus Cristo, digamos que pessoalmente, mas ele fala, orem por mim também, porque ele também passava pelo dia mau. E como passou pelo dia mau? Esse texto de Efésios, capítulo 6, ele é maravilhoso. Ele diz assim no verso 10. No verso 10 ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente tem que entender que nós vivemos num mundo, nós estamos rodeados por espíritos malignos, por pessoas às vezes malignas, por sistema maligno. O sistema é maligno, o sistema financeiro, o sistema político. A gente gostaria que houvesse justiça no mundo, não há. A gente gostaria que houvesse igualdade no mundo, não há. A gente gostaria que houvesse compreensão por parte do outro, não há. Então a gente não somente tem problemas do nosso coração, mas também nós estamos rodeados de pessoas problemáticas. E são pessoas que não conhecem a Deus como eu e você conhece. São pessoas que não têm essa abertura de Deus. Fica o dia inteiro, né, vendo coisa ruim ou recebendo informação ruim na internet, notícias ruins. Lá no trabalho é um ambiente horroroso. Essas pessoas às vezes convivem com a gente é que nem orei aqui, né? Eu orei isso aqui. Você tem que ter assim na sua vida um vírus de Deus para você transmitir para o outro. Porque já percebeu que uma pessoa saudável, ela não deixa o doente saudável. Mas uma pessoa saudável, se chegar perto de um doente, o doente pode passar para ela a doença. E Paulo fala que quando você se reveste da armadura de Deus, você cria um bloqueio, uma redoma de proteção.
É como você fosse vacinado contra o vírus. Mas não somente isso, você não somente se protege, mas você transmite para o outro. Não entra no papo do outro, não entra na conversa do outro, não entra na negatividade do outro. Porque, infelizmente, como eu disse, nós estamos rodeados não somente de espíritos malignos, mas nós estamos rodeados de pessoas que têm vulnerabilidade para esses espíritos. Elas não têm o poder de nos destruir se nós não permitirmos, se nós tivermos discernimento. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dos que estão me acompanhando aqui, e daqueles que irão me acompanhar. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo para a gente não ignorar, não, o mal. O mal existe, está ao redor de nós. Querendo ou não, ele está. Você não tem como não querer. Ah, você não acredita? Não importa, eles estão. Não muda nada. Mas uma vez que eu creio, eu vou me preparar para isso. Então essa é a palavra de Deus nessa manhã para vocês que estão aqui comigo. Que Deus os abençoe. Você que está nos ouvindo pela 105.7 FM também, que está nos ouvindo aqui na cidade, e aqueles que estarão nos ouvindo na gravação. Receba essa palavra de Deus para a sua vida, tome posse dela, use a palavra de Deus na sua boca, fale a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Deus criou o mundo através da sua palavra. Se você falar coisas boas, e não é uma questão de pensamento positivo, neurolinguística, não, é fé. Se você falar as coisas boas irão acontecer. Se você jogar luz em cima das trevas, da negatividade, daquela energia ruim, joga a luz de Deus em cima. E o diabo é um morcegão, ele tem medo da luz, ele gosta das trevas. Então, essa é a palavra de Deus para vocês nesta manhã, que Deus os abençoe. Eu estou encerrando aqui e a gente volta amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tchau, fica com Deus e até mais.